Salve, amigos! Estamos chegando à Rede Brasil para apresentar mais uma vez o nosso De Papo pro Ar, né? Aquele nosso bate-papo diário em que a gente recebe personalidades aí, pessoas famosas, outras que muitas vezes não são famosas, como foi o caso da semana passada, em que recebemos algumas pessoas que eram empresários e que ninguém os conhece, mas conhecem os seus produtos, né? E tudo aquilo que eles passaram na vida para poder chegar onde chegaram. Hoje não é diferente. Eu estou diante de uma moça que há muito tempo está na televisão e que tem muita história para contar. Ela começou na Globo na década de 90, se não me engano, e se destacou muito pela sua presença no jornalismo. Então, eu queria que vocês desfrutassem bastante desse nosso bate-papo com a Cíntia. Meu Deus do céu, Cíntia, eu cometi um erro até certo ponto justificável. Para mim, né? Não para vocês, podem me crucificar. Mas eu sou amigo de uma médica chamada Cíntia Cercato, né? Então, a Carla Secato entrou nessa, você me perdoe. Imagina. Tudo bem com você? Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Pode me chamar de Cíntia, é um nome bonito, não tem problema algum. Não, obrigado. Eu fico com Cercato, ela deve ser minha parente, né? Seguramente. Cercato, ela tem um R a italiano. mais apenas. Deixa eu me ajeitar aqui para a câmera. Gente, muito obrigado. Eu queria falar para vocês que eu tô meio com pânico de câmera, né? Eu tive burnout, síndrome do pânico. Quando grave isso? mesmo, 2019. 2019, mas por E causa eu só de aceitei pandemia. vir por sua causa. Mas por causa de... Muito obrigado. Décio Pitinini, se alguém está me assistindo e foi como eu, cresceu assistindo o Silvio Santos, cresceu assistindo o SBT, jamais imaginei que eu estaria aqui na sua frente. Caramba! Estudava em colégio público, órfã de pai, uma menina humilde, e eu ficava lá assistindo, e hoje em dia eu estou aqui te dando entrevista. É uma honra, realmente, Deus tem planos pra gente que a gente não imagina. Sim. Muito obrigada por ter me chamado. Que isso. Agora, se você acha que aquelas pessoas que você via na televisão naquela época, quando você era órfão de pai e estudava em colégios públicos, estudaram em colégios caros, particulares, e não tiveram nenhum problema com pai e mãe, você está redondamente enganado. Imagina, você sabe que eu tive muita sorte na vida, assim, eu tenho, na verdade. Todos nós. Tenho que agradecer a Deus, porque não só você, eu trabalhei na Record e gravei um programa, a Xuxa estava sentada na minha frente, que eu cresci também ouvindo Xuxa, né? Eu nasci em 78, ela era a rainha da época que eu vivia, anos 80, 90, e o Gugu do lado. Olha só. E o César Filho do outro lado. E eu falava assim, gente do céu, o que eu tô fazendo aqui? Eu só lembrava de mim criança, sabe? Sim. Quando eu olhava aquelas figuras do Gugu, você conheceu o Gugu, né? Muito. O que é aquela pessoa, né? É uma pessoa humilde. Incrível. E o César Filho, outro. Sim. E a Xuxa me emprestou o perfume dela, tipo, porque eu tava no ar desde 5 da manhã, eu fui gravar até as 8 da noite. Falei, Xuxa, eu tô fedendo, me empresta seu perfume. E ela tava com perfume, com auxiliar, com o Juno, que é o marido dela, né? E eu falei assim, gente, até que a menininha chegou um pouquinho longe. Claro. É uma honra para mim. Obrigada. Mas que bom, Zé. e graças a seu talento e ao seu esforço, é claro. Isso é muito trabalho. Mas, primeiro, eu queria fazer uma pergunta que eu queria até deixar mais para o final, mas, de repente, você tocou num assunto que talvez tenha causado isso que eu vou te perguntar. Eu me acostumei a vê-la apresentando telejornais, né, fazendo comentários de notícias, que é uma coisa que você se sai muito bem. Obrigada, né? Levantando bandeiras ou não, defendendo pessoas citadas nas notícias ou não, é uma coisa que você faz com muita propriedade. Aliás, está aí você no ar. Esse aí né? foi no Jornal da Record. Eu apresentava com o Eduardo Ribeiro aos sábados. Exato. Mas eu apresentei o Fala Brasil, que Sim. é esse jornal aí durante 10 anos, que foi um jornal que marcou época na Record, porque a gente passou a Globo, né? Sim. A gente ficou 3 anos em primeiro lugar de audiência, e aí a Globo teve que mudar a grade toda da manhã. E foi na verdade, não foi mérito meu, né? Foi um esforço meu, da equipe, da minha colega de bancada, Roberta Pisa, que ficou comigo 10 anos. Que bacana. E foi um jornal que foi um sucesso absoluto, Claro. em todas as capitais brasileiras, assim, fruto de muito trabalho de uma grande equipe Sem e dúvida. nosso também, né? Que estava ali Sem na linha dúvida. de frente.
Exatamente. Mas então... Ai, que saudade. Contudo... Eu falei linha de frente, apareceu linha de frente. Olha, é verdade. Isso aí foi na Jovem Pan. É verdade. Isso aí foi um momento da minha carreira que eu jamais imaginei que fosse chegar. Eu falando de política. Muito isso aí legal. foi um talk show que eu apresentei. Vai ter bastante material se pegar. Opa! Mas então, e por que é que, de repente, se dando tão bem, quer dizer, ultrapassando os índices da Globo no teu horário, né, apresentando um jornal na Record, você tendo toda essa popularidade, essa força, de repente, você parou de fazer telejornal. Eu confesso que senti falta, mas, de repente, houve um outro caminho que ela resolveu seguir, houve uma outra proposta, talvez, sei lá, né, que são as coisas que fazem com que o rumo da gente se diversifique. Por que é que você parou? Foi doença. Foi isso que você acabou de dizer. Eu estava no ar ao vivo e comecei a sentir um mal-estar muito grande toda vez que eu ia entrar no ar, assim. Eu achei que era por causa da insônia. Que eu estava com uma insônia crônica por conta do horário de entrada. Eu entrei muitos anos, 4h30, 5 da manhã na Record. Deus. Que a gente gravava um boletim para o Brasil às 6 da manhã. Aí entrava o programa local e depois entrava o Fala Brasil. E aí eu comecei a me sentir mal, eu ficava tonta no jornal. Falei, gente, deve ser insônia. Até que um dia eu vi tudo preto, assim, as letras do TP começaram a fazer assim. Uau! E eu já estava há um tempo desgastada com as notícias ruins, Décio. Todo dia, desgraça, né? Notícia ruim, morte, acidente, a economia. E eu era muito combativa, sempre fui, né? Desde a época de jornalista, uma pessoa que me posiciono, né? Independente de governo, eu critico o que está errado e falo bem do que está certo, claro, de acordo com a minha opinião. E eu comecei a ficar ruim no ar. Eu achei que eu tinha perdido qualidade. E eu pedi para sair da Record. E a Record foi gentil comigo, não me tirou, falou para eu ir me tratar. Eu saí do ar há algum tempo. Olha só. Voltei e não consegui, Décio. Eu tinha que tomar remédio para apresentar o jornal. Voltou, aqueles sintomas voltaram. Antes de entrar no ar, eu tinha pânico. Eu tremia, meu coração disparava. Era uma coisa incontrolável. E eu tenho até hoje. Eu não consigo mais fazer jornal ao vivo. Não consigo. E não há uma forma de se contornar isso? Pode até ser que tenha, Décio, mas assim, eu realmente não quero mais todos os dias falar de notícias ruins. Realmente para um jornalista, eu não digo no Brasil, mas nesse planeta que a gente habita, fica difícil você fazer um jornal em que, vamos ser otimistas, 30% das notícias sejam positivas e 70% sejam negativas. Fica muito difícil. Eu sou, aliás, não dá para você classificar isso, na minha opinião, não dá para você classificar isso assim. Não, mas isso é coisa de hoje em dia, os tempos atuais. Olha, eu comecei a exercer o jornalismo, porque eu estudei até 67, e em 67 eu comecei no jornalismo. Imprensa, né, revista, jornal, etc. Depois veio o rádio, depois veio a televisão e nada disso parou, né? Eu cheguei a trabalhar nos 4 veículos ao mesmo tempo. E desde essa data, eu já sabia que as coisas eram assim. E dessa data em diante, elas continuaram a ser. Ninguém falou assim, o Décio, vou fazer alguma coisa boa, quem sabe, né? Ele se sente mais gratificado. Não, continua vindo pedrada. E é o que ela acabou de contar, né, cara? Mas foi, na verdade, uma incapacidade minha, assim, eu assumo, assim, eu realmente criei um bloqueio de notícias ruins e de estar no ar exposta. Sim, sim. Né? E ainda tem que comentar muitas vezes. Porque eu não consigo não comentar. Eu fico engasgada e aí eu acabo falando. Fica muito difícil. E eu falo mesmo, né? E aí eu tomo pedrada, como você falou. Sim, claro. Mas, enfim, foi esse o motivo, então, pelo qual você não voltou até hoje. Não vou voltar. E não pretende voltar. Não consigo mesmo. Não, de repente, a fada madrinha passa, faz assim, no dia seguinte você diz, vou apresentar um jornal, e acabou. Não quero dessa. Não jornal quer, não quero, não. Não mesmo. Pois é. Bom, então vamos lá. E aí você resolveu seguir por outros meandros aí. Eu abri uma loja de semijoias que estava indo muito bem, assim, graças a Deus eu fazia lives, a gente vendia muito.
Só que eu também não gostei de trabalhar com comércio, né? Eu sempre fui da comunicação, né? Desde pequena. Claro. Eu fiz comercial do Guaraná Brahma com 9 anos de idade, peça Uau. de teatro, e sempre gostei de estar falando em público, meio metida, meio amostrada, meio, eu gosto de falar. E aí a loja, eu ficava fechada na loja, né? Eu só falava assim com algumas clientes, eu falei, não, isso não é para mim. E aí eu passei para o meu ex-marido a loja e comecei a tentar buscar outros caminhos. Eu já era do Partido Novo, que é um partido político, eu entrei em 2018, que eu gostava muito do quadro das pessoas lá, Janaína Lima, Adriana Ventura, fiz muitas amizades lá, Márcia Ota, enfim, Tati Poroge, Luciana Alberto, pessoas, gente boa. E aí eles me chamaram para ir numa palestra sobre mulheres na política. Opa. E eu fui de orelhuda. Eu cheguei lá achando que a mulher ia falar sobre política. E ela falou sobre prazer. Eu falei, prazer? Vamos estabelecer, em que grau ela falou de prazer? Pois é, eu falei, nossa, parece que é uma palestra de sexo, né? Não, de você ter prazer no que você faz. Claro. E eu não tinha mais prazer no jornalismo. Eu ia fazer desgastada, sem vontade, e todos os anos a gente denuncia os mesmos problemas, enchente, economia ruim, salário que não dá para comprar, fome, cesta básica sobe, moradia. Inflação. E aí aquilo nunca resolve. E aí essa mulher falou assim, você tem que ter prazer no que você faz e você tem que tentar resolver os problemas. E aí eu estou aprendendo, né, agora, mais fortemente, que eu estou na comunicação do Partido Novo, que o único jeito da gente mudar realmente as coisas é estando na política. Sim. Pessoas boas. Sim. Você, talvez alguém aqui no estúdio que seja uma pessoa boa, de uma comunidade. Fora, qualquer coisa, aí eu tô fora. E esse que é o problema, os bons ficam fora. É que meu estômago é fraco. O meu também é. Mas aí você prefere que fiquem atingindo seu estômago em casa? Não é bem isso. Mas eu tenho motivos pelos quais eu prefiro esperar, talvez um outro momento. Esperar na minha idade é a coisa mais otimista que eu já ouvi e que eu já disse na minha vida. Que horror. Não, falando sinceramente, esperar na minha idade, eu falei, não, eu daqui 10 anos, vou aqui 10 anos, tá louco? Mas... Você tem mais 10 anos? Hein? Você tem mais 10 anos? Bom, eu acho que tem, tomara o homem também tenha planos parecidos com esses que você acabou de dizer, né? Claro que sim. Mas eu não posso fazer planos para começar alguma coisa daqui a 10 anos. É isso que eu quero dizer. É verdade. Né? Então, o que eu fiz até agora é o que eu pretendo continuar fazendo. Ou seja, enchendo o saco do telespectador. Você não enche né? o saco, não, Décio. Não fala isso. Mas assim, eu não vou... Desculpa, olha, eu vou denunciar uma coisa. Ele fica de papo com o diretor no ponto. Não é isso. Isso não é justo, eu quero um ponto também. Eu quero ficar batendo papo com o pessoal lá no suíte. Aliás, um beijo pro pessoal do suíte. O Silmar acabou de dizer o seguinte... Ah, é o Silmar que está dirigindo? O Silmar é o nosso diretor. Olha que chique, beijo, o Silmar acabou de me dizer o seguinte, você tem que ter mais 10, mais 20 anos, porque você tem que ver o Palmeiras ser campeão muitas vezes. Deus te ouça, cara. Né? Depois do último resultado do Palmeiras, Deus te ouça. Ai, como o homem gosta de futebol, né? A gente não liga, né, Elaine? A gente não liga para futebol, né? Eles só falam de futebol. Mas eu não vou sair candidata, eu não vou sair a nenhum cargo público. Ah, não? Não. Eu só estou fazendo um projeto de comunicação com as mulheres Sei. e com as pessoas, os jovens, para que eles entendam que enquanto a gente reclamar de político, mas não fizer nada para estar lá e tirar essa cambada que não presta, não vai mudar nunca. Pode ser uma utopia, mas se eu não tentar... Não, é claro, pelo amor de Deus. Porque eu olho essas notícias, esse governo, que eu sou contra esse governo, todo mundo sabe, dá vontade de chorar. Sabe? A impunidade voltando, pessoas que tinham sendo presas por corrupção voltando. E eu fico desesperada. Tá aí uma justificativa que você deu que serve muito para mim. Eu vejo tudo de errado que esse governo tem, eu vejo tudo de mais errado que o outro tinha, e aí não tem para onde fugir, não tem para onde correr. Entende? Então a gente fica meio bloqueado. Eu tenho que admitir que o meu bloqueio, esse que ela tem de entrar na frente da Câmara, felizmente eu não tenho. Né? Mas, felizmente para mim, não para vocês, mas eu não tenho. Agora, uma coisa é verdade, que eu não conseguiria ser um político de sucesso. Eu sei negociar, mas sei até onde o meu fígado aguenta. Mas o meu também.
Eu não sei se eu vou sair em 2026, a deputada federal, ainda não decidi. Eu estou experimentando a política por causa do Deltan Dallagnol. Sim. Deltan Dallagnol, que é o procurador da Lava Jato, Claro. né, que colocou o Lula na cadeia, ele está no Partido Novo. E ele veio falar para mim, Carla, eu preciso de pessoas como você. Uma voz que as pessoas escutem, que as pessoas acreditem no que fala, para tentar mudar o Brasil. Porque ele foi eleito e foi cassado. Ele não ficou 3 meses no poder, por questões políticas, obviamente, né? Eles tentaram fazer um arranjo lá jurídico, mas que se você for estudar a fundo, é furado. Então ele falou assim, eu percebi que se eu fui tirado do Congresso, eu tenho que botar mais 10 lá. Então eu e ele, a gente está fazendo esse esforço de tentar fazer as pessoas terem esperança ainda e não ficarem em casa sendo vítimas de governo corrupto, vítimas de injustiças, e os problemas continuam, sem ônibus, sem saúde boa, sem escola, e eles roubando, e a gente vítima deles, porque nós somos vítimas deles. E eles ficam lá se refastelando, só que eles esquecem, e a gente também, que eles são nossos funcionários. Sim, claro. Nós pagamos eles, claro. E eles têm que fazer um bom trabalho, e não fazem. Então vamos botar bons funcionários lá. Claro. Né? Assim, pode ser um sonho, entendeu, Décio? Mas eu preciso sonhar mais um pouco, porque eu tinha desistido. Cada um tem a sua quimera, né? Eu não sei se vai ser, entendeu? Não, claro, mas é um caminho que eu estou trilhando e tentando voltar a ter uma esperança dentro de mim, porque eu tinha perdido a esperança. Mas até aí, em radiocomunicação, em telecomunicação, você eu não parou quero mais. Totalmente. Eu não quero mais, Décio. Eu falei agora há pouco assim, jornalismo não, mas é qualquer coisa. Eu não tenho vontade mais de fazer. Eu acho legal como a sua... eu acho, quer dizer, se você me entende, eu não queria contrariar uma convidada tão bonita, tão inteligente, tão culta quanto você. Mas eu gostaria de dizer o seguinte, as notícias que você recebe diariamente dentro de um partido político, e eu já fiz jornalismo político como, quer dizer, dando plantão como plantonista. Então, eu ia a todos os partidos políticos e entrevistava e ouvia e ficava sabendo. Dentro de um partido político, você não tem, assim, tantas boas notícias para comemorar. Pelo contrário, Tem toda a razão. Só que aí os nossos 3 deputados vão lá e vão contra. Tentam barrar, tentam... Sei. Décio, assim, eu vou falar mais uma vez, assim, é um sonho meu que um dia o Brasil possa viver um pouquinho de esperança. Eu não sei se eu estou sonhando à toa, mas, assim, é um vento que soprou na minha vida. Eu não sei, porque senão eu estava morrendo em casa. Eu estava doente em casa. Foi um vento que soprou na sua vida e você se deixou levar. Quando o atual presidente voltou... Depois de tudo que aconteceu, os escândalos de corrupção do PT, absurdo, quando ele voltou para o presidente, eu falei assim, não é possível que uma pessoa condenada, envolvida em escândalo, é presidente de novo. E aí, assim, eu tenho 2 opções, ou ficar em casa, ou tentar fazer alguma diferença. Foi mais ou menos o que eu pensei, uns 4 anos antes também, eu pensei, mas como é possível? E aconteceu. Gente, eu tenho que ir para o intervalo, rapidinho. Já a gente volta, né? Vamos continuar quebrando pau, eu e ela e eu. Não. Mas vamos contar muita coisa legal para vocês, ok? Aguenta um bocadinho, é lá e cá.